E hoje tem claramente aqui no Vida e Saúde, o Dr. César Vasconcelos separou algumas perguntas enviadas por vocês e ele vai responder agora. Vamos acompanhar. Olá, eu agradeço por sua participação aqui no Claramente, com as suas perguntas também. Vocês têm enviado perguntas, né? Eu vou respondendo na medida do possível e hoje vamos ver algumas que vocês enviaram. Um dos critérios que eu uso para selecionar quais perguntas responder aqui para você é o fato de ter várias pessoas tocando no mesmo assunto, querendo orientação. Ou seja, recebo perguntas um pouquinho diferentes uma da outra, mas a essência é a mesma. Então, eu vejo que tem mais pessoas com esse tipo de necessidade, então eu seleciono de preferência essas aí. Para enviar sua pergunta, use o nosso WhatsApp, que é o DDD 12 982660004. A primeira pergunta de hoje vem da Suzana, lá de Pernambuco, que diz assim: Doutor César, eu desejo saber se posso ter algum distúrbio hormonal por não estar tendo muito desejo de manter relacionamento sexual com meu marido. Ele é bom pai e boa pessoa, mas não manifesta afeto para comigo, sendo meio seco. Suzana, olha, muito obrigado pela sua importante pergunta. Primeiro de tudo, é importante verificar com uma ginecologista se existe algum problema de saúde no seu corpo que prejudica o relacionamento sexual. Mulheres podem ter dificuldade na lubrificação do canal vaginal e isso causa dor na hora do sexo. Pode ter um retardo em atingir o orgasmo, pode ter dor durante a penetração, sem ser por falta de boa lubrificação. Então, se tudo estiver bem sob o ponto de vista físico, orgânico, ginecológico, hormonal, né, pode ser que a sua perda de desejo sexual tenha que ver com uma reação à falta do marido manifestar afetividade fora do ato sexual. É importante que os maridos entendam que para a esposa estar bem disposta para a prática sexual, eles precisam cultivar uma atitude de carinho e valorização da esposa ao longo do dia. O estímulo afetivo feito por palavras e gestos de carinho por parte do marido para com a sua esposa é o que pode estimular o desejo sexual nela. Um homem pode ir trabalhar de manhã e ter saído de casa até meio chateado com a sua esposa após uma breve discussão ali no café da manhã e quando chega de noite, naquele mesmo dia, ele pode querer sexo com ela, desconectando na cabeça dele o mal-estar emocional com ela lá na parte da manhã. Isso não acontece com a mulher. Ela funciona melhor sexualmente quando o casal funciona melhor afetivamente no dia a dia. Então, fale com ele sobre isso. Aproveitando o comentário desse assunto sobre vida sexual do casal, um homem chamado Roberto, de Londrina, Paraná, perguntou o seguinte: eu tenho tido problemas com ejaculação precoce em meu casamento. Isso tem que ver com algo psicológico ou orgânico? Oi, Roberto, olha, não é incomum que homens casados apresentem esse problema de ejaculação precoce, que é o fato do homem ter o orgasmo muito rapidamente, perdendo a ereção em seguida, que é normal após a ejaculação, e a esposa não conseguir ter a satisfação sexual dela. Muitos homens apresentam uma de duas principais alterações na prática sexual. Uma é a chamada disfunção erétil, e a outra é a ejaculação precoce. A disfunção erétil é a incapacidade de conseguir ou de manter a ereção do pênis. Estudos mostram que isso ocorre em 70% dos casos por causas psicológicas. Isso ocorre porque muitos homens podem ser muito ansiosos ou estar deprimidos, podem ter muito medo de falhar quanto à ereção com a sua companheira, podem ser inseguros, podem ter uma autoimagem negativa, entre outros fatores. Quanto à ejaculação precoce, isso pode acontecer se o indivíduo é egoísta e só pensa no seu prazer.
Mas pode também acontecer porque o marido estando casado, por exemplo, com uma esposa autoritária, que lembra a mãe brava que ele teve, ele vai querer o prazer sexual com a companheira, mas vai querer terminar logo porque no mundo emocional dele pode existir o que em psicologia chamamos de ambivalência, ou seja, ele quer, mas não quer, ele deseja, mas não deseja. Em outras palavras, ele quer a satisfação sexual no seu relacionamento conjugal, mas não quer a aproximação da mulher autoritária. Que coisa, né? Então, se colocarmos em palavras a mensagem psicológica da pessoa, do homem com a ejaculação precoce, talvez essa mensagem poderia ser: eu quero o prazer sexual, mas não quero essa mulher mandona. Então, ele tem o orgasmo rápido para logo terminar o contato com a esposa autoritária. Outros podem ter ejaculação precoce porque se deixam levar por fantasias sexuais muito excitantes e não controlam o surgimento do orgasmo. Mas, primeiro de tudo, é preciso achar ou descartar uma causa física para o problema, seja para a disfunção erétil ou para a ejaculação precoce. E isso se faz com uma avaliação com médico urologista e endocrinologista. Não tome remédio para isso por sua conta, sem orientação médica. Outra pergunta veio de Manaus. Olá, pessoal de Manaus, que prazer ter vocês aqui. Ela foi enviada pela Mariana, que escreveu assim: Doutor César, às vezes eu ouço notícias de que a maconha não é tanto prejudicial. Dizem que o cigarro comum pode ser pior. Afinal, é verdade isso? Oi, Mariana, obrigado por sua pergunta, também muito importante, aliás, muito atual. Eu apresentei recentemente um outro programa, claramente, sobre maconha. Veja lá no site desse programa, youtube.com/Vida e Saúde NT, você vai ver esse programa aí. Bom, a doutora Stacy Gruber, que é diretora do Centro Cognitivo e Clínico de Neuroimagem e diretora de um grupo de estudos sobre investigações neurocientíficas sobre a maconha do Hospital McLean, que é o hospital da rede de hospitais da Universidade de Harvard. Ela é professora associada à psiquiatria daquela famosa universidade norte-americana. E ela tem estudado nas últimas 2 décadas sobre os efeitos do uso recreacional da maconha, particularmente sobre o impacto dela no desenvolvimento cognitivo, estrutural e função cerebral. Foi verificado que os usuários crônicos e de grande quantidade de maconha com início precoce é abaixo dos 16 anos de idade, apresentam mudanças significativas na estrutura e função do cérebro, comparado com os que começam o uso mais tarde. Essas pessoas têm mais dificuldade com tarefas cognitivas. A maconha afeta as fibras nervosas de mielina, que exerce uma influência sobre como a informação é comunicada de uma região cerebral para outra região cerebral. Jovens geralmente usam uma frase comum sobre essa droga dizendo assim: mas como é que a maconha pode ser maléfica? A mãe do meu melhor amigo está usando a maconha como remédio. Isso gera uma confusão, não é mesmo? O que está sendo estudado sobre o uso medicinal da maconha, com muitas interrogações ainda, não é usar a maconha em si para tratar certas doenças, mas uma substância que está na maconha. Não é a maconha que é medicinal, mas é uma substância dela. Então, é muito importante, diz a doutora Gruber, informar aos jovens que durante a adolescência o cérebro ainda está em desenvolvimento e vulnerável para muitas influências, incluindo as drogas. Além disso, formas mais potentes e concentradas de marihuana ou maconha estão aumentando em popularidade e podem causar negativos efeitos pelos altos níveis de THC, tetraidrocannabinol, que é presente na maconha, nos que são ainda imaturos do ponto de vista do desenvolvimento biológico. Então, o que se sabe hoje é que a maconha produz mudanças importantes na estrutura e na função do cérebro. Bom, por hoje é isso que eu queria trazer para vocês. Olha, manda sua pergunta, tá? Para o nosso WhatsApp e no próximo, claramente, se Deus quiser, eu vou respondendo aqui. Até lá, fiquem com Deus. Obrigada, doutor César.
E você pode rever esse claramente e outros tantos no nosso blog e também na nossa playlist do YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT. A gente pausa agora, mas na volta você aprende a fazer essas duas deliciosas bebidas. Smoothie de papai e gengibre e também smoothie de maracujá. Tá tudo preparado aqui para te ensinar, não sai daí não, que é já já.